não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de o que ele tinha prometido, também era poderoso para fazer, pelo que foi isto lhe imputado como justiça. Ora, não só por causa dele que está escrito que se fora tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nós oramos e pedimos, ó Deus, a tua bênção, a tua graça. Fala conosco nessa noite, Senhor, fala com a tua igreja, ó Deus, envia a tua palavra, Pai querido, que nada, Senhor, nesta noite impeça a tua palavra de produzir a fé, produzir aquilo a qual for enviada nesta noite para as nossas vidas. Ó Senhor, fala conosco, Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém? Irmãos, nós estamos diante de uma palavra muito interessante, palavra esta, a qual Deus, usando a Paulo para falar à igreja que estava em Roma, que não serve só para a igreja que estava em Roma, mas serve para a igreja que está no Rio Branco também. Aleluia! Esta palavra é viva, diz a Bíblia, queridos, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que espada alguma de dois gumes, pois penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apto para discernir pensamentos e intenção do coração. Esta é a palavra de Deus, é a palavra que nesta noite Deus fala conosco, irmãos, já tem falado desde o início deste culto, tem penetrado ao seu coração, tem penetrado ao meu coração, tem penetrado ao nosso coração e está produzindo em nós, irmão, algo de especial, está produzindo em nós algo que nós necessitamos. Às vezes nós queremos ouvir uma palavra que venha massagear o nosso ego. Às vezes nós queremos ouvir uma palavra, presbítero Joaquim, que nos alegre. Às vezes nós queremos ouvir uma palavra que vá de encontro à nossa necessidade. Mas diz a Bíblia que esta palavra que é viva, diz a Bíblia que esta palavra que é eficaz, esta palavra que penetra a divisão da alma e do espírito, esta palavra é que ela vem ao encontro do teu coração, e Deus sabe o que você precisa. Quem sabe você está aqui hoje precisando de algo na tua vida e você está focando naquilo que você precisa, mas o Espírito Santo de Deus esta noite sabe daquilo que você precisa mais ainda, que é a tua vida espiritual, que é a tua comunhão com Deus, é o que Deus quer fazer com a sua vida hoje. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia está falando de um homem, a leitura que nós fizemos aqui, ela está falando de um homem, a qual nós vamos observar a vida deste homem chamado Abraão. Diga comigo, Abraão. Diga comigo, Abraão. Aleluias. Eu quero que você me ajude a pregar essa noite. Eu quero que você me ajude a pregar a palavra de Deus esta noite. À medida que eu estiver falando aqui, eu vou pedir que você repita algumas coisas. Você repete comigo. Se você sentir vontade de glória a Deus, você dá glória a Deus. Se você sentir vontade de aleluia, você dê aleluia. Mas me ajude a pregar esta noite. A Bíblia está falando de um homem chamado Abraão. A Bíblia diz que Abraão, meus irmãos, vivia em uma terra de idolatria. A família de Abraão, irmãos, era idólatra. E Deus olha para Abraão, escolhe Abraão e chama Abraão para uma nova vida. É o que Deus chama as nossas vidas, cada um de nós. Só Deus sabe onde é que o Joaquim estaria hoje. Só Deus sabe aonde eu estaria, eu e Jurval. Onde nós estaríamos se não fosse o chamado de Deus para as nossas vidas. Desde o início desse culto, irmão, Deus está falando em renovo, Deus está falando em restauração, Deus está falando em chamado, Deus está falando em retornar aquilo que Deus colocou na tua vida há muitos anos atrás, que você largou, você abandonou, você deixou. Mas esta noite, irmãos, é uma noite onde Deus, através da presença do Espírito Santo, vai tocar o seu coração, vai tocar a sua vida, vai tocar a sua alma. E eu garanto a você, de acordo com esta palavra, que você não sairá daqui da maneira que você entrou, irmão. Se você não quer sair da maneira que você entrou, irmão, levanta essa mão e dá glória a Deus, exalta o nome do Senhor, magnifica Ele, que Ele merece toda a honra.
Oh, aleluia. Presença de Deus aqui é forte. Às vezes o está caminhando assim, que a gente vai, o culto parece que vai travar, parece que não vai acontecer nada, mas não é isso não, irmão. Só que existe uma batalha espiritual, irmão, que a gente não vê. É porque, irmão, você não está vendo, tem anjo aqui, aleluia, tem a presença de Deus está aqui, a glória de Deus está aqui, aleluia. Mas a Bíblia diz que acima da sua cabeça, nos reinos, nas regiões celestiais, existe uma nuvem de demônios que não querem que você saia daqui abençoado. E aí a batalha começa, irmão. A Bíblia diz que Daniel orou e jejuou 21 dias, irmão. Mas eu garanto uma coisa para você, irmão: aquele que ora, aquele que crê, aquele que busca, aquele que confia, irmão, não tem demônio que fica na frente dele, em cima dele, não. Jesus quer o demônio, o nome de Jesus é glorificado. É o que Deus está fazendo aqui esta noite. Deus está trabalhando aqui esta noite, irmão, de uma forma sobrenatural, que você não entende, que você não compreende. Às vezes a gente fica preocupado com o andamento do culto, mas não tem problema não, irmão. Deixa Deus trabalhar, vai clamando, vai pedindo, vai orando, irmão, porque a bênção de Deus está decretada sobre este lugar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Deus chamou a Abraão, Deus escolheu a Abraão. Aleluia, quando Deus escolheu Abraão, tira Abraão da sua terra, do meio da sua parentela, da sua família. Diz a Bíblia que Deus chamou Abraão, irmãos. Você vai encontrar esta história iniciando-se capítulo 12 de Gênesis. Deus chama Abraão. A Bíblia diz que Abraão tinha 75 anos. Quantos anos tinha Abraão? Quantos anos? Irmãos, aleluia. Eu acho que pouca gente, acho que não tem ninguém com 75 anos aqui, irmão. Então Deus está escolhendo você também, Deus está chamando você também. Aleluia, não importa o tempo, às vezes o tempo passa. Às vezes o tempo passa e a gente fica preocupado porque o tempo passou. Parece que nunca vai acontecer, parece que nunca vai chegar, irmão. Mas a Bíblia é clara. A palavra do Senhor diz que Abraão foi chamado dos 75 anos, e a promessa dele, ele foi tomar posse da promessa. Começou a promessa a acontecer na vida dele. Ele tinha 100 anos, 25 anos, irmãos, aguardando a bênção e a promessa de Deus. Quanto tempo Deus te prometeu alguma coisa e você está aí perguntando para Deus: Deus, está demorando 1 ano, Senhor, está demorando 2, 3, 4, Senhor, 10 anos, Jesus, não vai acontecer, irmão. Deus está dizendo para você: confia no Senhor, que a promessa vai se cumprir na sua vida. Deus te chamou, Deus te escolheu, aleluia, e no tempo certo a promessa vai se cumprir. Abraão, irmãos, passou 25 anos de luta, de prova, de dificuldades ali sofrendo. Mas diz a Bíblia, irmãos, que a promessa se cumpriu na vida dele. Diz a Bíblia que a promessa se cumpriu. Sabe por quê? Porque a leitura que nós fizemos aqui diz que Abraão, no versículo 19, não enfraqueceu na fé. Tem muita gente, irmão, que quer a bênção, tem muita gente que quer a vitória, tem muita gente que quer a mudança, tem muita gente que quer que Deus faça na vida dele coisas tremendas, mas está fraco na fé, não crê, não confia no Senhor. Mas a Bíblia diz no versículo 19 que Abraão não enfraqueceu na fé. Você pensa que a vida de Abraão era fácil, irmão? Não era fácil, não. Você pensa que a vida de Abraão depois da promessa foi tudo maravilha? Não, irmãos, teve muitas lutas, teve muitas dificuldades, teve muitos contratempos. Tinha hora que parecia que iam acabar com a vida de Abraão, que Abraão não iria chegar ao tempo da promessa. Mas diz a Bíblia, queridos, que Abraão não enfraqueceu na fé. Você não pode enfraquecer na fé. Muitas vezes Deus tem uma obra, muitas vezes Deus tem um trabalhar, Deus tem um realizar na vida do homem. Mas quando Deus promete, irmãos, não é que a coisa vai acontecer assim no estalo, não. Se for a vontade de Deus, pode acontecer, mas geralmente não é. Sabe por quê? Porque a promessa que Deus tem na vida de cada um, irmãos, a promessa que Deus tem na vida de cada um depende de Deus e de você. Você depende da tua fé, depende da tua atitude. Entre a promessa e o cumprimento da promessa, irmãos, existe um vale, e muitas pessoas param e ficam pelo meio do caminho, porque não conseguem chegar no momento do cumprimento da promessa. Mas Deus hoje, irmão, está fortalecendo a tua fé, Deus hoje está fortalecendo a tua confiança, para você continuar, não parar, não abandonar, porque a promessa que Ele fez, irmão, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Nós temos um trabalho com o irmão, chegou em casa, eu já contei isso, ele já pregou aqui também. Eu gosto muito de lembrar isso, porque é um dos momentos mais marcantes da nossa vida como ministros e obreiros de Deus.
Chegou em casa, irmão, com o cabelo por aqui, ó. Chegou em casa, Joaquim, gay. Chegou em casa, pai de santo. Chegou em casa, drogado. Ele chegou desesperado lá em casa. A Raquel já havia pregado para ele, outra irmã vizinha nossa também pregando para ele, e ele nunca queria saber do evangelho. Mas aquele dia, eu estou em casa no sábado, Joaquim, e de repente chega aquele rapaz desesperado. O diabo pegou ele pelo pescoço, queria matar ele, queria sufocar ele, não conseguia respirar, desesperado. E eu peguei ele, comecei a orar, chamei mais um obreiro que estava ali, e nós repreendemos o demônio que estava sobre a vida daquele jovem. E a partir daquele momento, irmãos, Deus começou a fazer uma obra. Diga Deus, diga Deus, começou a fazer uma obra. Pergunta, foi fácil? Pergunta, irmão, foi fácil? Não foi. Sabe por quê, Joaquim? Porque lá no centro de Macumba ele fazia trabalho de macumbaria. Chegou lá em casa um dia e falou assim: Marcelo, na porta da minha casa tem um demônio. Tem um demônio lá dentro do meu quarto, eu vejo o demônio. Ele está lá, o espírito maligno. Chamei ele lá em casa: tem demônio? Está lá agora? Tá. Eu não via, mas ele via. Porque nem sempre, irmãos, todos nós que estamos na igreja temos o mesmo dom, a mesma chamada, a mesma promessa e a mesma vocação. Alguns têm a revelação, outros não têm. Cada um naquilo que for útil, diz a Bíblia, que o Espírito Santo nos enche de acordo com a utilidade que Deus tem na vida de cada um. E aí ele chegou lá em casa, irmãos, e disse: está lá, tá. Raquel, abre, vem cá. Vamos estender as mãos em direção à casa dele. Por isso, irmão, quando a gente estiver aqui no culto, a gente diz assim: estenda as tuas mãos em direção à tua casa, irmão, mas estende com fé, estende confiando, estende acreditando. Sabe por quê? Porque Deus é fiel para fazer, irmão. Se você confiar, se você não enfraquecer na tua fé, Deus fará milagres e maravilhas pela tua vida. E nós começamos a orar e repreender. Nós começamos a repreender os demônios que ali estavam. E os demônios foram embora. Saiu o demônio que estava dentro do quarto, saiu o demônio que estava na porta, e foram embora. Ele entrou dentro de casa, dormiu bem, tranquilo, e começou a ir uma batalha espiritual. Ia para a igreja, irmãos. Não falta no culto. Primeira orientação que a gente dava: não falta no culto. Tá, todo dia em casa, um caderno. Ele lia alguma coisa na Bíblia, tem dúvida? Escreve, traz para a gente vai tirar a sua dúvida. E aí a gente foi acompanhando consagrações pela madrugada, oração, buscando a Deus, porque ninguém vence sozinho, irmãos. Ninguém vence sozinho. Tem coisa, irmão, que você nunca vai vencer na sua vida sozinho. Precisa do irmão Joaquim, precisa do irmão Val, precisa do irmão Fernando, precisa do irmão Marcelo, precisa da irmã do ciclo de oração, a irmã da intercessão. Sempre vai precisar, irmão. Nunca você vai trabalhar sozinho. Jesus não trabalha sozinho. Jesus trabalha com o Pai e com o Espírito Santo. E aí, irmãos, aquele jovem começou a ir para a igreja. Nós começamos a orientá-lo, e Deus começou a fazer a obra. Às vezes, Joaquim estava na igreja, irmãos, 2 meses na igreja, para você ver a luta, você ver a batalha. 2 meses na igreja, está lá, e de repente ele começava a passar mal, começava a ter algumas crises, e a igreja orando, e a igreja apresentando a Deus, e orando, e apresentando, e foi indo, irmãos. Com 6 meses ele chegou para Raquel e disse assim: olha, Deus me libertou do homossexualismo, Deus me libertou da macumba, Deus me libertou dos demônios, Deus me libertou das drogas, mas eu não consigo parar de fumar. Eu não